Vocês gostaram? Então a gente vai fazer mais um avaliando os investimentos do Shark Tank para entender um pouco mais desse mundo dos investimentos, né? E como que funciona ali na prática com grandes investidores. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E vamos falar sobre Shark Tank. Hoje eu peguei aqui um outro vídeo pra gente ver junto e vamos ver o que dá dele aqui. Eu já vi uma vez, mas eu sinceramente já não lembro dos detalhes, então a gente vai ver juntos. Olá, tubarões. Meu nome é Robson Calegon, sou proprietário da empresa Alphalux e vim aqui hoje em busca de R$5 em troca de 30% de participação em meus negócios. Nessa hora todo mundo já tá falando, aonde está a pegadinha, né? Porque R$5... Hoje nós temos a Ação Beleza, que é uma indústria. Temos a New Barber, que é uma das nossas marcas. Temos a Hard Hair, que é uma das nossas marcas também. E temos a grande marca, que é a Alphalux, que tem muitas ramificações. E gostaria de fazer uma surpresa para vocês e apresentar um pouco dos nossos produtos para vocês. Quanto ele pediu? Não entendi. Xará, meu xará, Robson. Eu não escutei direito qual é a proposta, Robson. É essa mesmo, que acredito são R$5 em troca de 30% de participação. Eu entendi que você tem uma indústria e debaixo dessa indústria você tem várias marcas, né? A proposta é para entrar em sociedade na indústria toda ou só na Alphalux? Não só na indústria, como nas marcas. Qual é o faturamento de 2016? Quanto foi? 9,8 milhões. Tá cada vez mais esquisita essa mais história. estranho. Exatamente. Como é essa empresa? Que tamanho ela tem? É uma fábrica? Ela tem as autorizações? Como é que é essa empresa? Quantos Todas as funcionários? autorizações. Que tamanho ela tem? Anvisa, Que tamanho ela tem? Hoje tem 700 metros quadrados. Aonde fica? Guarulhos. E Prédio quantos próprio. funcionários você tem? No total, 56. Quem é teu concorrente? São marcas que fazem quase os mesmos produtos. A diferença Fábricas. é o trabalho... exatamente. A diferença é o trabalho que nós fazemos. E de qualidade você tem algum diferencial em algum produto teu? O nosso produto, com certeza, é o que tem mais qualidade no mercado hoje, pelo preço que nós vendemos e pela textura, pelos ingredientes que nós usamos. Você faz marcas de outras? Também todo mundo esperaria que ele falasse que a marca dele tem produtos muito bons, né? Porque senão, para que ele ia vender isso aqui, né? Outras barbearias dentro da tua fábrica ou não? Eu não posso fazer por conta da minha... Eu não consigo atender a demanda que eu tenho hoje. Você Então, precisa hoje eu tô ampliar a tua limitado. fábrica? Exatamente. Robson, o seu principal canal é qual? O nosso principal canal hoje, o que mais dá lucro para nós, é a barbearia. São várias barbearias, é isso? Sim. Hoje nós atendemos, em média, sem exagero nenhum, nós temos mais ou menos 7 mil barbearias fidelizadas. Dentro desses 9 milhões e 800 de faturamento, quanto isso corresponde das barbearias? 70%. 70%. Quanto foi o seu lucro em 2016? 2 milhões e 500, mais ou menos. Faturamento fatura de 6 10, milhões, você né? tem 20%. Sim, líquido. Para que você quer vender 30% da tua empresa? Na realidade, eu preciso sim de um investimento na empresa, porque hoje nós temos uma dívida de R$950 mil. Porém, o mais interessante são vocês no meu negócio, porque é muito mais vantajoso para mim ter vocês como sócios do que continuar tentando fazer o que eu faço sozinho. Como é que você fez essa dívida? Essa dívida, elas são de impostos. Você Mas eu deixou tive de que pagar fazer uma imposto, escolha. foi isso? Deixei de pagar os impostos, porém não é uma dívida ainda que está... Na dívida ativa. uma dívida ativa, é uma dívida que está sendo paga... Você parcelou, pediu parcelamento? Exatamente. Robson, Exatamente. Quanto uma você paga? pergunta. Só um minuto. Quanto você paga de parcelamento por mês? Em média, 15 mil. Por exemplo, essa semana que nós tivemos a dívida do ICMS cobrada através de cartório, nós tivemos que pagar R$300 mil somente essa semana. Você tem sócio? Só eu e minha esposa. Só você e sua esposa? Robson,
teu cheque. Porque você não veio buscar R$5, você veio buscar até agora R$1 milhão de cara para tapar esse buraco, né? Exatamente. Essa dívida de 700 ou 900 mil já está computado todos os juros e todas as multas ou tal? Ou esse é um valor do que você deixou de recolher? Sim, esse é um valor que eu deixei de recolher, o valor é menor do que eu deixei de recolher. Ah, então esse valor já é Sim, sim. incluído, com já todos os incluído custos. tudo. Exatamente. Porque você sabe que tem essa diferença, que é exatamente isso. Exatamente. Porque, de repente, você deixou de recolher 300 mil, mas virou 900 hoje. Então era isso que eu Exatamente. queria entender para saber o tamanho. Porque quando você está oferecendo 30%, eu acho que você está oferecendo para gente 30% de uma dívida também, né? Quer dizer, Sim. então a gente também está comprando essa dívida. Exatamente. Ou seja, É importante isso que ele está falando, né? Porque sempre que você vai ter uma dívida, vai ter uns juros e uma multa em cima do fato de você não ter pago no momento que deveria. Então ali, à medida, quanto mais tempo demora para se pagar uma dívida, mais é os juros em cima do valor inicial, né? Então vai ficando bem maior, às vezes até os juros fica maior do que a dívida em si. E é importante também o que se fala ali com relação à renegociação. Então, existe essa opção que aí não quer dizer que ele está, de fato, ele não é considerado pelo governo como um devedor, mas ele está parcelando a dívida. Ele negociou para parcelar, então isso é legal também. 300, se for 1 milhão, é 305 mil reais que eu estou assumindo que é o 5 que você pede mais os 300. E você tem contas a pagar de fornecedor? Tem. Quanto? Uns 200 mil reais, mais ou menos. Você tem dívida trabalhista ou coisa do gênero? Nada. Só impostos mesmo. Só impostos. Isso pra gente, pra que fique claro, isso pra gente é uma prioridade. O que tiver que fazer para que as pessoas que trabalham junto conosco não saiam prejudicadas, a gente fala. Tá, então a tua dívida hoje é 700 de imposto e 200 a curto prazo de fornecedor. Exatamente. Qual é a proposta? A sua proposta é uma pessoa que entra com algum capital intelectual, obviamente, e essa pessoa em algum momento também vai ter que botar a mão no bolso. Camila, O que eu quero dizer para você é o seguinte, se você tem 200 mil de despesa e você precisa, ele faturou 800, qual o seu CMV? Uns 45% mais ou menos? Sim. Então, se o CMV dele é 50%, ele precisa de 400 de capital de giro para fabricar o mês, mais 200 para pagar as dívidas de fornecedor que ele tem. Precisa de Ele mais. precisa, isso o mínimo, certo? Que ele precisa... Essas contas dela são muito relevantes ali, né? Então ela tá falando tá perguntando quanto que é o custo da mercadoria vendida. Então é o custo ali da matéria-prima, da fabricação. E ele tá falando que é 50%. Então se ele vende 800 mil reais, 400 mil disso já é só o custo da matéria-prima. Então ele precisa no mínimo desses 400. Só que ele já tem uma dívida a mais. Então, ele precisa, né, para rodar ali um mês, que ela está considerando, esses 400, mais uns 200. Então, o custo ali, para ele funcionar dentro do mês, é no mínimo esses 600 mil reais. Mais uma folga? Porque precisa de mais 200 mil de folga, 400, 600, 800 pau. Ele precisa de 800 pau de capital de giro e aí precisa parcelar essa dívida de 800 que ele tem. Esse capital de giro é exatamente isso que a gente estava comentando de, né, dinheiro para a empresa funcionar durante o mês, assim. Porque existe uma diferença, né, entre o momento em que você tem que pagar as pessoas e o momento que você vai receber. Às vezes você vai receber depois, então você precisa ter esse dinheiro ali em caixa para a empresa funcionar. Existem várias empresas que vão ter essa necessidade de capital de giro negativa. Isso quer dizer que eles conseguem receber antes de ter que pagar o fornecedor. Então, por exemplo, recebe do cliente em 30 dias e paga o fornecedor em 60 dias. Então, o próprio faturamento da empresa, ele gira o negócio. Ele não precisa de mais dinheiro no negócio para isso. Isso quem está dizendo é você. Eu quero escutar do Robson. Eu Robson, fiz essa qual conta, é eu quero a saber se é proposta? verdade essa conta. Hoje nós precisamos sim do capital de giro. Quanto? Em média 800 mil a 1 milhão. Então a proposta é de 800 a 1 milhão, mais a dívida para 30% da empresa. Então não é 5 reais. A questão dos 5 reais ou de 1 milhão, isso não é importante hoje.
colocou 2 milhões de reais ali, não é importante? O que é isso? Robson, é importante sim, cara, porque você não tá numa situação que você não tem uma dívida, a gente tá chegando à conclusão que você tem uma dívida de imposto e mais uma necessidade do mesmo valor de capital de giro para andar. Então, assim, tipo, acho que assim, achei legal 5 que chamou a atenção de nós 5. Mas a real é que, tipo, a gente começa a cutucar e a gente começa a entender que o teu negócio hoje precisa de mais ou menos 2 milhões de reais para ele ir pro mercado, para ele continuar rodando. Exatamente. Não é? Então, Então, qual que é a questão, né? Ele chegou lá falando que era R$5 por 30%. E aí, à medida que eles foram lá entendendo, se descobriu uma dívida, e aí o Apolinário até fala, então a gente está comprando 30% de uma dívida. Mas aí, na prática aqui, o que ele está falando é que ele quer ali mais ou menos os 2 milhões por esse 30%. Não é que ele quer que o investidor entre com uma parte ali que, né, ele acaba sendo responsável pela parte proporcional ali da dívida. Ele quer realmente que o investidor entre para cobrir essas necessidades ali. E assim, a empresa tem necessidade de capital de giro de 1 mês de 800 mil. Aí tem que ver se depois não vai precisar de mais dinheiro além desse valor, né? Para garantir o funcionamento ali, à medida que, por exemplo, a empresa cresce e precisa aumentar a produção também. a minha proposta inicial era realmente 2 milhões de reais pelos mesmos 30%. Eu vou antecipar. Na hora que o Apolinário falou que ia ter uma participação ali da dívida, ele deve ter ficado assim. Na verdade, é a dívida inteira que eu gostaria de investimento. Antecipar a minha posição. Robson, parabéns, cara. Olha, tem uma filosofia de trabalho de atitude empresarial admirável. Agora, você precisa de alguém que agregue know-how para você em fabricação, em indústria. Eu entraria com uma pequena parcela num negócio futuro seu, que seria franquear o seu modelo de negócio. Então, por esse motivo, eu estou fora. Olha, acho que você é o retrato do como muitas vezes o Brasil, os impostos no Brasil, eles são complexos, principalmente para o empresário se perpetuar no negócio. Assim, gostaria que o seu negócio fosse saudável, estivesse aqui saudável o suficiente, sem essas dívidas. Então, por isso eu estou fora. Robson, deixa eu só aproveitar o seu gancho. Cuidado com o foco, velho. Tem milhões de coisas, ideias, mas, puta, o excesso de ideia, ele atrapalha. Ainda mais no momento que você tá com o fluxo de caixa. Isso me incomodou. Com amor. Eu vou dar minha posição. Eu gosto bastante do teu negócio. Participo numa barbearia já, na Corleone, eu estou lá com eles. Mas, além de dinheiro, acho que até muito mais do que dinheiro, você está precisando de uma ajuda até a nível, acho que, de organização, uma ajuda de implementar algumas ferramentas ali de trabalho. Eu acho que eu, com uma equipe, eu poderia te ajudar bastante, né? Eu tenho um pouco de dúvida sobre aquilo que você precisa mesmo. Eu topo a tua proposta dos 5 por 30 e tal. Yes. E a única coisa que eu deixo é, assim, a necessidade realmente de eu entrar nisso e entender de fato, porque eu não sei se realmente é os 2 milhões que foi feito um cálculo aqui, enfim, se é 1 milhão só, se é 800 mil, fica muito difícil, né? Não tem problema. Então a minha proposta, quer dizer, Acho que vale comentar, né? O Apolinário está falando aí basicamente da parte também da due diligence que essas empresas passam depois da proposta ali no Shark Tank. Então, os investidores têm um prazo ali para avaliar a empresa, passar um pente fino, que é essa due diligence, para garantir que o que foi proposto ali no programa faz sentido, né? Está de acordo com a realidade da empresa de fato. E aí, isso que ele está falando ali, que vai ter que analisar para garantir que é de fato isso que ele está falando. Mas se a gente for pensar, então vai ser ali, o que está sendo proposto de fato são 2 milhões por 30%. E falar isso é diferente de falar que é R$5 por 30%, até porque, olhando, né, essa questão das dívidas e tudo mais, os R$5 por 30% quer dizer que, na prática, o investidor está entrando com responsabilidade de 30% em cima
das dívidas também. Não seria o que de fato ele quer, que é a pessoa entrando, praticamente pagando a dívida e o capital de giro da empresa. E aí, se a gente for fazer a conta, né, esses 2 milhões por 30% da empresa, está considerando então que 100% da empresa vale mais ou menos ali 6 milhões e 600. Numa empresa que dá lucro de 2 milhões por ano, né? Lucro líquido, segundo ele. Então, é como se a empresa ela consegue pagar de lucro, né? Sem considerar realmente a divisão, né? A distribuição desse lucro, mas ela lucra o valor dela em 3 anos, ou às vezes até menos, considerando o crescimento da empresa, né? Então, ela vai ter ali de lucro mais ou menos 6 milhões e ela tá valendo 6 milhões. Então, em geral, isso é até um valuation baixo, assim, às vezes é considerado múltiplos, né, em cima do lucro, bem maiores do que isso para avaliar uma empresa. Pode até ser, de fato, um investimento bom se esses números fizerem sentido e dado que o Apolinário também tem conhecimento do negócio. Achei legal e vi que, inclusive, que tem de fato essa marca. Procurei ali no Google rapidinho e existe. Nunca tinha ouvido falar, mas parece um bom negócio. E você, o que você achou? Você investiria nessa empresa aí do Alpha Lux? Me conta aqui nos comentários. Não deixa de curtir esse vídeo também, que é muito importante para o canal. Obrigada, investidores, e até a próxima.